que ontem o Flamengo pagou caro por algumas más escolhas, tanto do Tite quanto do time. O Flamengo acaba tomando um gol muito cedo, numa falha da defesa. Eu acho que a gente pode dizer que foi uma falha coletiva, mas eu quero destacar o Mateuzinho, quero destacar também o Rossi. O Mateuzinho, ele não percebe que o Hulk vai procurar profundidade no Paulinho, depois ele fica com medo de fazer o pênalti, ele se atrasa e fica com medo de fazer o pênalti, fica com medo de se chocar com o Paulinho, justamente porque estava atrasado, e o Rossi não é a primeira nem a segunda vez que eu vejo ele hesitar ao sair do gol. É algo que o Rossi precisa corrigir. Eu acho que no momento é o melhor goleiro que nós temos, considerando o que é o Santos e o momento ruim do Matheus Cunha nos últimos jogos, mas acho que a gente já precisa começar a acender um sinal de alerta. Acho que a gente precisa acender um sinal de alerta em relação, já pensando até na montagem do elenco do ano que vem. O Tite, ele bota Mateuzinho, daí ele tira, se irrita com o Mateuzinho, bota o Wesley, as coisas continuam iguais. O Flamengo precisa fazer uma montagem de elenco melhor. Hoje o Flamengo tem nas suas laterais um ponto fraco, um ponto vulnerável do time. Todos os laterais que jogaram, em algum momento, participaram negativamente, afetando o placar. Seja o Ayrton Lucas pela esquerda, seja Mateuzinho e o Wesley pelo lado direito. Até uma coisa que o pessoal está destacando muito nas redes sociais nos últimos dias, eu achei até interessante, comparando o que era o elenco do Flamengo em 2019, com Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz, essa linha de defesa, essa estrutura de defesa, e um time que, apesar de ter crescido muito em receita, termina o ano de 23 com a linha de defesa: Rossi, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. O Flamengo, apesar de ter ainda mais dinheiro do que tinha em 2019, o Flamengo não conseguiu manter o nível do elenco. E hoje a gente paga esse preço. E toda vez, por exemplo, que o Mateuzinho ou o Wesley cometem esse erro, a gente paga esse preço. Quando tem uma bola que volta de um escanteio, o Ayrton Lucas está de frente e ele não consegue dominar uma bola e a bola volta para o Atlético e a gente toma um contra-ataque, a gente paga um preço de não ter um jogador da categoria do Felipe Luiz para jogar ali. Na verdade, nós ainda temos o Felipe Luiz, ele só não consegue fisicamente jogar. Então, o que aconteceu? O que o departamento de futebol do Flamengo entendeu para que nesses 4 anos, né, de 2019 até 2023, a gente tivesse uma queda tão grande na capacidade dos jogadores de defesa? E veja, eu me incluo aí a zaga. Ainda que eu veja, por exemplo, para mim o Fabrício Bruno esse ano foi um grande zagueiro. Léo Pereira foi mais no segundo semestre do ano passado, mas também conseguiu alguma regularidade esse ano. Mas ainda assim eles não estão no nível de Rodrigo Caio e Pablo Mari. Em poucas posições hoje, o Flamengo consegue ser mais forte do que era em 2019. Seja porque os jogadores que ocupam essas posições caíram, por conta, às vezes, do decurso do tempo, os jogadores envelheceram, entraram numa fase ruim, mas principalmente porque o Flamengo não conseguiu trazer novos jogadores. Talvez a gente possa falar do Pulgar, talvez o Pulgar tenha sido um jogador que, se eu colocar ali junto com o Arão, ainda que eu ache o Arão um grande jogador, talvez o Pulgar é um cara que consiga contribuir mais. Nesse momento, com certeza, né? Porque hoje o Pulgar é muito importante para o time, como o Arão nunca foi. Mas isso eu devo também aos problemas do time do Flamengo de 2023. Talvez o Arão de 2019 também fosse fundamental. Mas, então, eu acho que o Flamengo pagou esse preço. E aí, falando mais sobre o jogo, eu gostaria que o Tite começasse a tomar decisões um pouco mais coerentes com o campo. E aí, eu sei que o Tite acabou de chegar, ele vai cometer erros e ele vai também entender o time. Mas vamos lá. Luiz Araújo vinha jogando bem e vinha contribuindo para que o Flamengo se tornasse um time combativo e intenso, tá? Eu sei que o Luiz Araújo, por exemplo, muitas vezes, ele toma decisões erradas, ele não é um primor técnico, assim como o Bruno Henrique também não é, tá? O Henrique é um jogador útil, decisivo, jogadoraço da história do Flamengo, mas também não é. E aí, o Tite, que tem um ponta direita para jogar, que é o Luiz Araújo,
improvisa o Bruno Henrique por ali. Eu começo a me questionar o motivo dessa escalação. Essa escalação é para quê? Essa escalação é para que o Flamengo possa acomodar mais personalidades? É um afago no elenco? Pô, porque já barrou o Everton Ribeiro, já barrou o Gabigol, vai barrar o Bruno Henrique também? Eu acho que o Tite comete esse erro. Acho que tem outros erros que estão acontecendo. Ontem, nós não tínhamos o Pulgar. Isso é um problema de montagem de elenco. O Thiago Maia é um jogador que, além de viver uma fase técnica horrorosa, ele tem características diferentes. O Flamengo não tem um reserva para o Pulgar. Talvez o Alan pudesse dar uma contribuição maior do que o Thiago Maia. Entra um pouco de azar também. Mas a montagem do elenco é questionável. Mas, por exemplo, Cleitinho, Gerson de segundo volante. Até quando, cara? Até quando? Num jogo em que o Flamengo não será atacado, porque o que aconteceu ali com o Atlético? Hulk, movimentação. Hulk, ele tem categoria para vir buscar a bola. Tanto que o passe que ele dá para o primeiro gol do Paulinho, a gente tem que dar o mérito. Aquilo ali é um lance sensacional, por elevação, buscou a profundidade, a finalização é boa, mérito dos caras. Demérito nosso e mérito deles. Paulinho flutua, Igor Gomes também flutuando muito por ali, e o Gerson de segundo volante. Não dá. O Tite precisa entender que ele não pode fazer concessões ao elenco e nem também achar que se resolve colocando o máximo de talento possível. O Gerson é um grande jogador, ele tem muita capacidade com a bola, mas de segundo volante, não dá. De segundo volante, o Gerson tem um problema muito sério, que é a indolência dele. Ele não tem o empenho físico. Isso aí não dá, mas a gente pode botar o Gerson pela esquerda, pela direita, um pouco mais avançado. E aí, se eu estou falando disso aqui, né, de tantos problemas, o Flamengo pagou um preço por isso dentro de campo. Pagou um preço pelos erros individuais, pelos erros de escolha do Tite. Porque no primeiro tempo, ofensivamente, eu acho que o Flamengo teve produção. Eu acho, sinceramente. O Cebolinha tem um chute ali da meia-lua, que eu não sei até agora como é que aquela bola não entrou. Tem um cabeceio muito bom com o Bruno Henrique. Tem um cabeceio com o Léo Pereira. E aí eu quero falar também um pouquinho do Rossi, tá? Hoje eu tirei para criticar um pouquinho o Rossi, Cleitinho. Que é o seguinte: quando o Atlético Mineiro precisou de goleiro, o goleiro dele estava lá. Tem um cabeceio do Bruno Henrique, baixo, que esse cara faz uma defesaça. Tem um cabeceio do Léo Pereira, essa já é no alto, que ele tem uma recuperação muito boa, espalma. Quando eles precisaram de goleiro, o goleiro estava lá. E aí, quando o Edenilson sai em direção ao gol, o Thiago Maia fechava, tentava fechar ali uma batida cruzada, e o Rossi simplesmente se joga. E aí o Flamengo acaba tomando um gol no momento decisivo. Toma um gol no começo do primeiro tempo, um gol no começo do segundo tempo. Aí realmente é um balde de água fria, é muito difícil para os planos do time. E aí no segundo tempo virou bagunça. Aí Gerson de primeiro volante e tal. O Flamengo foi para o desespero, tinha que ir porque era o que dava para fazer. Mas aí no segundo tempo já fica difícil até comentar, porque o time se abriu, o time foi meio que para o desespero, muita bola na área, mas de criatividade mesmo, de infiltração. A verdade é que o Flamengo não teve nada. Agora, tentando fazer um fechamento sobre o jogo, Bruno Henrique de ponta direita, ele não consegue dar sequência nas jogadas. O Flamengo vai pagar um preço alto por isso. Um goleiro inseguro como o Rossi, o Flamengo vai pagar um preço alto por isso. Laterais, que tecnicamente estão muito mal, Mateuzinho, Ayrton Lucas, vamos pagar caro por isso. Thiago Maia, um volante que contribui pouco com a bola, ele já foi muito melhor do que ele é hoje, ainda que nunca tenha sido um craque, e defensivamente está mal também, não acompanha a movimentação do adversário, vai pagar caro por isso. Gerson de segundo volante, para o Gerson ser segundo volante de algum time, o sistema defensivo como um todo tem que estar muito bem estruturado. Não dá para num time que está tentando se remontar, Gerson de segundo volante. Então, é muita gente ou fora de posição, ou jogando mal, ou jogando com pouco interesse até pelo jogo.
para que a gente consiga ganhar um jogo de um time, e aí eu quero dar um mérito também, que é o melhor time do retorno, que é o Atlético. Esse era o jogo mais difícil. Esse era o jogo que o Flamengo sair com o peito cheio e jogar a responsabilidade para o Palmeiras. Mas o Flamengo sai desse jogo muito menor do que ele entrou. E no final, e aí, Cleitinho, você até levantou, né? O Flamengo não merecia ganhar esse campeonato. Não merecia, e muito menos merecia vencer o jogo de ontem. Ontem o Flamengo encontrou um time superior, fisicamente, tecnicamente e taticamente. E aí o 3-0 eu achei até um resultado merecido, ainda que o Flamengo teve boas chances de gol.